Graças a paz, eu sou Davi Silva e sejam bem-vindos a uma perspectiva bíblica. Antes da gente abordar o assunto deste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, comente também no vídeo e compartilhe com seus familiares, com seus grupos de igreja, célula, amigos que se interessam por teologia e tudo mais, beleza? Hoje teremos uma perspectiva bíblica sobre dois versículos que podem parecer que estão em incoerência. O primeiro que se encontra em Filipenses 4:13 e o segundo que está em Salmos 23:1. O texto de Filipenses diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Versículo super conhecido, está na boca de cristãos e não cristãos. Esse versículo também eu via há bastante tempo quando eu era criança, que eu via em carros, caminhões, barbearias, casas, e em diversos lugares estava esse versículo estampado, bem grande: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo que muitas vezes é utilizado de forma errada por pregadores de teologia da prosperidade, teologia coaching e teologia também na confissão positiva. O pastor Renato Vargens, da Igreja Cristã da Aliança, ele fala bastante sobre esses assuntos, principalmente sobre a teologia coaching. Ele tem falado ultimamente. Você pode pesquisar no Facebook, também aqui no YouTube, sobre o pastor Renato Vargens falando sobre isso, mas também eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link do nosso blog, onde eu falo sobre essas três teologias que estão infelizmente levando pessoas para o inferno, onde elas tratam Deus como se fosse um mordomo, tanto que o título desse artigo é um mordomo chamado Deus, Deus com letra minúscula, obviamente. Essas teologias vão retirar Deus do centro, são teologias antropocêntricas, teologias que retiram Deus do centro da adoração e colocam o homem e o seu prazer. Então, muitas dessas pregações você vai ouvir a frase de que você é capaz, de que você pode fazer alguma coisa porque Deus está contigo, ou porque você é muito precioso, porque você é o centro de Jesus Cristo, como já foi falado ultimamente. Coisas totalmente antibíblicas que estão arrastando principalmente jovens para longe de Deus. Portanto, Paulo, nesse texto aqui, ele não está dizendo que ele poderia fazer alguma coisa ou está dizendo que ele conseguiria qualquer coisa na vida dele porque Deus o fortalecia para tal, assim como muitas pessoas dizem: eu posso ficar rico porque Deus me fortalece, eu posso conquistar uma casa porque Deus me fortalece. Eles pegam esse versículo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e colocam para conquistar essas coisas. Eles distorcem e trazem uma tradução a bel prazer, que não tem nada a ver com o contexto bíblico. Então, nós temos que entender o que Paulo está querendo dizer. Para isso, nós vamos ler os versículos 11 e 12 também, que diz assim: digo isto não porque seja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E o 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, dependendo da sua versão. A minha versão é a Nova Almeida atualizada, então ela é um pouquinho diferente em alguns textos bíblicos. Bom, versículo 11, ele vai dizer que está contente com o que ele tem. Ele sabe viver, ele está contente com o que ele tem para poder viver. Mas isso aí, a gente trazendo para a nossa vida, a gente não pode ficar contente com o que a gente tem no sentido de se acomodar em uma determinada situação. Se eu posso estudar
para melhorar a situação da vida financeira da minha família, eu devo buscar. Mas devo ter a certeza de que tudo se realizará segundo a vontade de Deus. Eu posso não ficar rico, mas Deus me dará o suficiente para que eu não passe necessidade. Mas Paulo, ele está contente com o que ele tem para viver, porque no versículo 12 a gente vê que ele diz que sabe viver estando bem ou estando mal. Ele sabe viver com fome, sabe viver de barriga cheia, ele sabe viver com roupa para vestir e sabe viver sem nada para vestir. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra que ele está contente com o que Deus dá para ele e aprendeu a viver sobre qualquer circunstância. E quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está mostrando o motivo da sua contentação, da sua satisfação, e também está mostrando por que ele aprendeu a viver em qualquer situação. Porque a satisfação de Paulo estava em Cristo, mesmo em qualquer adversidade, mesmo em qualquer tipo de problema, de doença, ele estava tranquilo porque ele poderia passar por qualquer situação, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que Deus o fortalecia para viver e para passar por qualquer dificuldade. Assim como nós cristãos, podemos adquirir doenças, podemos pegar câncer, podemos pegar a pior doença do mundo, mas Deus é o nosso escudo e nós teremos a certeza de que podemos passar por qualquer adversidade, porque é Deus quem nos fortalece, não porque nós podemos fazer alguma coisa, mas sim por causa de Deus, que é a fonte da nossa força e satisfação, uma fonte inesgotável. O próximo versículo está em Salmos 23, capítulo 1, também é super conhecido e que a gente vê das mesmas formas, em automóveis, em residências, em empreendimentos, e também utilizado pelos teólogos das 3 teologias que eu citei no início do vídeo. Super conhecido, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando a gente lê assim, a olho nu, vamos dizer assim, né? Só apenas passa o olho e lê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente joga de frente com o de Filipenses, onde Paulo, ele aprende a passar necessidade, a gente pode até pensar em 2 alternativas. Lendo assim o Salmo 23 direto, sem pesquisar, sem nada. Ou a Bíblia ela é mentirosa, ela é incoerente, ela não é inerrante, ou o Deus que Paulo servia, o Senhor do apóstolo Paulo, não era o Senhor Deus de Salmos 23. Porque se Paulo ele diz que passou fome, diz que passou necessidade, e o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, que se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, então pode ser que Paulo não servia a Deus. Só que a gente tem que procurar estudar a palavra de Deus, não só ler, temos que ler e estudar, buscar saber o que está querendo dizer o texto bíblico, saber a mensagem que está sendo passada pelo texto bíblico. Então, no Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem um problema. Devido às traduções, perdeu-se o sentido real do que está sendo dito nesse primeiro versículo desse salmo. Quando a gente vai buscar, estudar, esse nada é uma adaptação linguística dos tradutores, para que ficasse uma frase lógica. Mas a gente, buscando conhecimento para estudar, saber o que diz esse texto bíblico, a gente vai ver que não tem nada a ver com não faltar nada para a gente. Porque o apóstolo Paulo passou necessidade, o profeta Jeremias também, ele foi jogado no poço, ele
que sofreu. Então, a gente tem que buscar um entendimento para que a gente saiba o que o texto ele está querendo dizer. Nesse salmo, o verdadeiro significado dele, se a gente fosse colocar nos dias atuais, seria: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou o Senhor é o meu pastor e ele não faltará a mim. Algo do tipo. Então, mesmo que a gente não buscasse isso daí, a gente indo pela lógica, lendo o restante do texto, a gente vê que não fala sobre bênçãos materiais. As pessoas, infelizmente, hoje em dia, devido a essas teologias demoníacas, estão simplesmente tornando Deus uma espécie de padrinho, em que eu vou pedir, e ele simplesmente vai me dar tudo o que eu quiser. E é uma coisa totalmente errada, porque as pessoas estão tratando Deus como uma espécie de amiguinho que vai dar tudo o que ela quer. Quando, na verdade, antes da gente ser amigo de Deus, antes dele ser nosso amigo, dele ser nosso pai, da gente ser filho, nós somos servos. E ele é o Senhor Deus, soberano, criador de todo o universo santo e justo. Então, o resto, versículos 2 em diante, vai dizer que ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas, ou águas de descanso, refrigera a minha alma. Vai estar falando uma série de cuidados do pastor com a ovelha. Então, o que esse texto está dizendo não é sobre Deus cobrir de bênçãos materiais e não deixar faltar nada. Está falando que não faltará a proteção de Deus sobre a vida do servo dele. Mesmo que passe adversidades, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que eu ande em qualquer adversidade, o bom pastor não estará ausente. O bom pastor sempre se fará presente ao meu lado para me guiar, para me proteger, para que eu não me perca. Então, Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e ele não irá faltar comigo. Seja em qualquer adversidade, Deus ele não irá faltar comigo nem contigo. Estamos passando por dificuldades, situação financeira precária, estamos enfrentando muitas lutas porque o fim está se aproximando, mas o bom pastor não está ausente, ele está do nosso lado. Então, como lá em Filipenses diz que posso passar por qualquer adversidade porque Deus me fortalece para passar por elas, o bom pastor está conosco, ele não falta com a sua presença em nossa vida. Então nós temos que saber, ter a certeza absoluta, não com aquela de que a minha palavra vai ter poder para fazer alguma coisa, não, mas ter a certeza porque a palavra de Deus, que é poderosa, ela diz que Deus estará conosco. Ele diz que não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e ele está conosco, ele habita dentro de nós. Então Deus ele não falta com a sua presença em nossa vida. Os seus cuidados conosco, eles não faltam. E ele estará conosco até quando ele voltar para nos buscar. E aí estaremos junto com ele novamente. Estaremos com ele e o veremos face a face. E estaremos tranquilos, sem nenhum tipo de problema, sem o vale da sombra e da morte, porque lá não vai ter nenhuma dor, não vai ter choro, não vai ter nada. Estaremos junto do Pai. Então temos que ter a certeza, independente de doença, independente de situação financeira, independente de estar abastecido ou não a despensa da casa, eu tenho que estar certo de que o bom pastor está comigo e que eu posso passar por qualquer aflição porque o Senhor me fortalece. E temos que fazer de lema da nossa vida aquele hino antigo: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Deus é comigo, Deus ele é contigo. O bom pastor não faltará contigo. Fique com Deus
e até a próxima Perspectiva Bíblica.